Moses e Cu. Parte 20. O mistério do quarto homem com os 3 hebreus no fogo ardente. Caro amado, seja bem-vindo. Eu vou te contar essa experiência exatamente como eu vi. Nós estávamos no país do Congo no ano de 2017 no mês de fevereiro. Eu estava dormindo quando perdi meu sono às 4 da manhã. Isso foi no dia da minha viagem missionária até a cidade do Cabo, na África do Sul. Eu estava convencido de que o Senhor queria falar comigo enquanto todos dormiam. Então eu fui para a sala de estar para orar, quando de repente ouvi o barulho de uma enorme fogueira na sala de estar. O barulho desse fogo era como se eu estivesse em volta de uma grande fornalha e o barulho desse fogo aumentava constantemente em toda a sala de estar. Eu senti como se estivesse dentro ou no meio do fogo por causa do barulho crescente de uma fornalha ardente. Eu estava maravilhado e confuso. Enquanto eu estava pensando sobre a origem desse barulho, algo aconteceu. Eu me encontrei dentro de um fogo literal, e em um piscar de olhos, eu vi o Senhor Jesus Cristo aparecendo dentro do fogo. Na verdade, o Senhor apareceu com 3 jovens neste forno. Nós estávamos todos em uma grande fornalha de fogo queimando intensamente. Tudo isso estava acontecendo dentro da minha sala de estar, que foi literalmente transformada em uma fornalha da chama flamejante de fogo. Imediatamente após a manifestação do Senhor, senti como se minha cabeça estivesse se abrindo, e uma nova inteligência e compreensão fossem transmitidas à minha alma. Eu vi uma nova inteligência e compreensão entrando em mim na forma de raios de luz visíveis. Eu podia sentir isso fisicamente. Como resultado, minha compreensão e inteligência foram maximizadas e alcançaram um nível sobrenatural, e recebi o espírito de discernimento que me fez falar com precisão. Comecei a falar e apontei para os 3 jovens que apareceram na minha sala de estar com o Senhor. Eu disse ao primeiro: Tu és Sadraque. Ao segundo: Tu és Abednego. E ao terceiro: Tu és Mesaque. E a quarta pessoa que foi o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei por qual mecanismo eu fui capaz de identificar, diferenciar e distinguir os 3 jovens. Eu pensei que era provavelmente porque minha inteligência foi tocada, iluminada e se tornou sobrenatural. Eu recebi uma nova inteligência e compreensão que me fez ver as coisas de uma maneira totalmente diferente. Apesar do fato de que eu não vivia em tempos e períodos antigos da Babilônia, eu poderia identificá-los e diferenciá-los por causa da nova inteligência e da compreensão esclarecida. Por outro lado, essa experiência me convenceu de que Jesus Cristo é o Senhor Deus, que estava aparecendo e se manifestando no Antigo Testamento. Muitas vezes, quando leio a Bíblia no Antigo Testamento, as Escrituras sempre dizem que o Senhor apareceu a Abraão, o Senhor apareceu a Moisés e aos profetas. Eu vim a entender que o Senhor que estava aparecendo aos profetas na Antiga Aliança era Jesus Cristo. Ele é aquele que estava aparecendo aos anciãos nos tempos antigos. Na realidade, eu tenho experimentado muitas visitas e encontros com o Senhor Jesus Cristo. Eu encontrei o Senhor muitas vezes. Como você sabe, eu conheço o rosto do Senhor Jesus Cristo e a face do Senhor. Sempre que vejo nos meus encontros, é a mesma face que eu vi na fornalha com os 3 jovens hebreus. Portanto, minha conclusão é que o Jeová do Antigo Testamento é Jesus Cristo do Novo Testamento. Jesus Cristo é o próprio Deus. Depois, notei que meus ouvidos se abriram e ouvi uma voz audível dizendo: Transportamos você para o passado para que você possa experimentar o cenário enfrentado pelos 3 jovens hebreus na Babilônia. Você transmitirá o que você vê e ouve aos 4 cantos da terra. Essa experiência estava acontecendo na minha sala de estar, que foi transformada na fornalha de fogo ardente, em que o rei da Babilônia Nabucodonosor jogou os 3 jovens hebreus, a fim de puni-los por se recusarem a se curvar diante da estátua de ouro. Depois de jogá-los na fornalha, o rei perguntou: Não jogamos 3 hebreus no fogo, mas quem é a 4ª pessoa no fogo que parecia um filho de Deus? A Bíblia diz que ele ordenou a certos valentes guerreiros que estavam em seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, a fim de lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens estavam amarrados em suas calças, seus casacos, suas toucas e suas outras roupas e foram jogadas no meio da fornalha de fogo ardente. O comando do rei era urgente,
e a fornalha estava extremamente quente. Dan 3, 19 a 25. Então Nabucodonosor ficou furioso, e a forma do seu rosto mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso ele falou, e ordenou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados em seus casacos, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Portanto, o mandamento do rei era urgente. A fornalha extremamente quente, a chama do fogo matou os homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram presos no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, falou, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: Verdade, rei. Ele respondeu e disse: Eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm dores, e a forma do quarto é como o Filho de Deus. Amado, vi o Senhor conversando com os 3 jovens hebreus na fornalha de fogo na minha sala de estar. Foi incrível e estranho experimentar os tempos antigos em minha casa, que foi transformada em fornalha de fogo ardente. Quando vi o Senhor Jesus conversando com os amigos de Daniel, senti um grande sentimento de confiança no Senhor Jesus. Eu vi a que ponto o Senhor Jesus Cristo irá para ensinar à sua igreja certas verdades. Amado, eu estou aqui para trazer a você a palavra do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente e sua conversa no meio do fogo. Tentarei copiar o tom da voz do Senhor, embora isso não seja possível. Foi isso que o Senhor disse aos 3 hebreus. Eis que estamos na escola de fogo. É aqui que vocês humanos me permitem fazer o meu trabalho. Este é o lugar que eu te faço e te aperfeiçoo no meu trabalho. Amados, como meu entendimento foi maximizado, entendi que quando estamos passando pelo fogo, quando passamos por provações e tribulações, nos tornamos a obra do Senhor. Essa é a hora em que o Senhor está trabalhando em nós e trabalhando em nós. Então o Senhor Jesus Cristo disse: Eu tenho o dever ou purificá-lo como ouro, da condição crua para o produto acabado e refinado. O fogo é a última fase de transformação e purificação que faz com que meus filhos se pareçam com mim. Quando você está buscando a mim e minha presença sem passar pelo fogo, sua experiência será temporária. Quando você quer se aproximar de mim sem o processo de purificação pelo fogo, sua experiência não será total. É por isso que muitas pessoas estão começando investindo na jornada da fé, mas ficando exaustas como sal, desaparecendo na água. O Senhor disse: Aquele que passar pelo fogo muda sua natureza e passa por uma transformação que não permitirá que ele retorne ao seu estado bruto anterior, porque o processo não pode ser revertido. O Senhor Jesus Cristo estava falando e os 3 jovens hebreus, que estavam ouvindo. Então o Senhor disse: Quem passar pelo fogo da purificação obtém o poder divino que lhe é conferido, o princípio divino da eternidade. Essa substância da eternidade lhe permitirá dominar a morte de uma vez por todas. Na lei de Moisés, é escrito: No princípio era a palavra, e Deus disse. Eu quero sublinhar para vocês que esta foi a manifestação da chama de fogo que estava se movendo no vazio. Foi através desta chama de fogo que minha voz proferiu a palavra da criação, e quando eu estava transmitindo os 10 mandamentos para Moisés, foi através da mesma chama de fogo ardente que se manifestou. E todo mandamento que eu estava dando a Moisés era uma chama de fogo que estava se destacando de mim e estava impressa na tábua de pedras. Você deve entender que a minha palavra é fogo, e o fogo é uma parte de mim e a minha natureza é fogo. Quando eu dei a minha palavra a Moisés através do fogo, a palavra tinha a intenção de transmitir a minha natureza de fogo ao meu povo. É por isso que eu sou chamado a palavra de Deus. Todo o mandamento que dei a Moisés é uma chama de fogo, e os 10 mandamentos são as 10 chamas que eu te dei para fazer uma aliança de fogo com você. Amado, como meu entendimento foi maximizado, imediatamente me lembrei do dia de Pentecostes.
Lembrei-me de como o Senhor se manifestou em um fogo no dia de Pentecostes. A Bíblia diz no Ato 2, 1-4. E quando o dia de Pentecostes chegou plenamente, eles estavam todos unidos em um só lugar. E de repente veio um som vindo do céu como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceu-lhes línguas repartidas como de fogo, e sentou-se sobre cada uma delas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amado, eu me lembro deste evento onde o fogo foi dividido em 120 pessoas que estavam lá. Eu entendi que o Senhor queria transmitir sua natureza ao seu povo que estava lá. Então o Senhor disse aos 3 hebreus: o fogo da purificação é o passado que leva você do tempo à imortalidade e à vida eterna. Eu te apareci no fogo para testificar que sou autor da minha palavra que será proclamada nos 4 cantos da terra até as 4 gerações através dos 4 evangelhos. Você deve entender que meu fogo incandesce mas não consome. Portanto, não temais quando venho te incendiar e acendê-lo. Não tenha medo quando eu vier para testá-lo até agora. A partir do julgamento, o teste pode parecer difícil, mas não vai te consumir. Por outro lado, este é o mecanismo de transformação para a dimensão que você é obrigado a alcançar e a se tornar. Hoje você deve descobrir porque eu tenho que descer e manifestar a Moisés na sarça ardente, a fim de dar-lhe uma comissão. Esta é a resposta que você precisa. A verdadeira libertação é quando você passa pelo fogo da purificação que destrói sua emoção e aguça sua sensibilidade espiritual ao nível que ninguém pode capturar e dominar você. Eu sei que esta palavra está além de sua inteligência, mas uma hora virá a geração futura vai falar e pregar sobre a sua história. Enquanto o Senhor falava com os amigos de Daniel, algo atingiu meu espírito na 4ª geração. Quando comecei a pensar sobre a 4ª geração, imediatamente uma placa apareceu diante de mim e foi escrito nesta placa: de Adão a Abrão é a 1ª geração. De Abraão a Jesus é a 2ª geração. De Jesus Cristo até o ano 2000 é a 3ª geração, e de 2000 até o arrebatamento é a 4ª geração. Quando essa tábua de cronograma desapareceu, ouvi uma voz audível dizendo-me: Moisés, o que você está ouvindo? Esses hebreus não conseguiram entender. Eles não puderam entender porque é a profecia do seu tempo. O Senhor me disse: você está se preparando para uma viagem à África do Sul. Isso simboliza a jornada da igreja. Você está indo em uma jornada para uma missão na África do Sul, mas a igreja também está se preparando para uma jornada, porque muito em breve a igreja será arrebatada. Muito em breve a igreja está viajando para Jerusalém Celestial. O Senhor me disse: se eu te levasse até o tempo de Daniel, é para que o seu entendimento seja aberto. O rei que erigiu a estátua no tempo de Daniel que simboliza o diabo que quer ser adorado no fim dos tempos. É por isso que eu enviei a coluna de fogo porque é tarde da noite, assim como a coluna de fogo estava levando os filhos de Israel na noite no deserto. Meu servo Paulo escreveu em Romanos 13:12, a noite é passada, o dia está próximo. Deixemos, pois, de lado as obras das trevas e vistamos a armadura de luz. Davi disse no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por causa da ausência da palavra que é a luz, há trevas no mundo. E o Senhor enviou a coluna de fogo na noite que significa o segundo Êxodo. O pilar de fogo está implantado neste tempo final marcado pela escuridão resultante da ausência da luz que é a palavra. Estamos na noite em que a palavra não é pregada e nessa escuridão, o Senhor enviou a coluna de fogo que está ativa, e a igreja neste tempo de trevas para conduzir os filhos de Deus deste mundo. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz. Passar dia e noite. Êxodo 13 e 21. Este é o tempo de Êxodo e como os filhos de Israel estavam seguindo o pilar na noite. Devemos seguir a coluna de fogo que nos leva para fora deste mundo para o reino eterno. Estamos fazendo preparativos e nos preparando para sair. Estamos seguindo a coluna de fogo que é o Senhor Jesus Cristo que está conduzindo este segundo Êxodo para a terra prometida. O Senhor disse:
O fogo e a coluna de fogo são as profecias da caminhada da igreja e a igreja está saindo. O Senhor disse: Babilônia é o símbolo deste mundo de sedução e, para passar e superar este teste, a igreja terá que passar pelo fogo da purificação. As crianças precisarão ser quebradas. O Senhor disse que estamos na escola de fogo onde permitimos que Ele trabalhe em nós. As provações do fogo permitem que o Senhor inicie o trabalho em nós, para que Ele possa nos usar depois de nos purificar no fogo. Quem passa pelo fogo permite que o Senhor faça e trabalhe algo nele. Para o Senhor trabalhar através de nós, temos que passar pelo fogo. O Senhor disse: Eu tenho o dever de purificá-lo como o ouro do estado bruto para o estado acabado. O Senhor explicou-me que só quando nos tornamos puros como ouro é que nos tornamos mais qualificados e prontos para o céu. A obra de fogo deve ser iniciada em nossa vida, e deve produzir seu resultado que é a purificação. Quando o Senhor enviou o fogo em nossas vidas, é para o bem da perfeição e do aperfeiçoamento de nós. Eu vi o Senhor exclamar e dizer: O fogo é a fase final do processo de purificação que faz com que meus filhos se assemelhem a mim. Quem passa pelo fogo, o acesso ao céu se tornou mais fácil para ele, porque se assemelha ao Senhor. Através do fogo se torna perfeito. O Senhor disse que quando, como cristãos, começamos a caminhada de um crente, se o fogo de Deus ainda não nos quebrou, provavelmente cairemos novamente. Mas sempre que passarmos pela transformação do fogo, nunca mais voltaremos ao estado inicial. Qualquer objeto que passa por uma transformação através do fogo nunca retornará ao seu estado inicial. O fogo muda a natureza. Isto implica que qualquer crente que volte aos seus pecados iniciais e transgressão nunca tenha passado pelo fogo da purificação. Toda vez que você vê um crente se desviar, isso se deve ao fato de que ele ainda não passou pelo fogo. Toda vez que um cristão volta aos seus pecados e transgressões, isso é o resultado do fato de que ele ainda não passou pelo fogo. Ele não sofreu purificação do fogo, senão não teria voltado aos seus pecados iniciais e condição. Quando uma matéria-prima passa pelo fogo, ela nunca retorna ao seu estado inicial. Toda vez que recebemos a palavra de Deus, estamos recebendo o fogo que se separou de Deus. O Senhor disse. Quando Moisés disse: No princípio era a palavra. Essa era a manifestação da chama de fogo que se movia no vazio. E quando o Senhor estava me explicando essa verdade, fui transportado para o período anterior à criação. Era um vazio infinito. Tudo estava branco como a neve. Não havia objeto, nem criação, apenas vazio. Então eu vi uma enorme chama de fogo como uma estrela em movimento neste vazio infinito que estava se movendo ao redor. O Senhor disse: Como está escrito? No princípio era a palavra, tudo foi feito pela palavra. A palavra criativa foi proferida por esta chama de fogo movendo-se em infinito vazio. Foi da chama móvel de fogo que minha voz estava proferindo a palavra. E quando eu estava emitindo os 10 mandamentos para Moisés, era a mesma chama que se movia no vazio que se manifestava na sarça ardente. Toda a ordem da minha boca era uma língua de fogo destacando-se de mim e impressa na tábua de pedras. Amados, toda vez que o Senhor estava emitindo um mandamento, uma chama de fogo se destacava de si e estava impressa na tábua de pedras. Os 10 mandamentos são 10 chamas de fogo que se separaram de Deus, que é um fogo ardente. É por isso que Jesus é chamado a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Amados, toda vez que somos expostos à palavra de Deus, somos expostos ao fogo da purificação. A palavra de Deus e os 10 mandamentos nos transmitem a natureza de Deus. Nosso pacto com o Senhor é feito através da sua palavra, que é fogo. A purificação do fogo é um caminho para o céu. Quem passar pelo fogo não morrerá, mas terá a vida eterna. Os amigos de Daniel certificaram sua qualificação para o céu quando foram lançados no fogo da purificação. Quem quer que seja transformado pelo fogo fez sua redenção assegurada. Ele é um candidato para o céu, confirmando as almas dos discípulos, e exortando-os a continuar na fé, e que nós devemos através de muita tribulação entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Amados, não estranhem o julgamento de fogo que atentar você, como se alguma coisa estranha acontecesse com você. 1 Pedro 4:12. Para que o julgamento de vossa fé,
sendo muito mais precioso que o ouro que perece, embora seja provado com fogo, seja achado em louvor e honra e glória no aparecimento de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 7. E dos anjos, ele diz: quem faz os seus anjos espíritos, e seus ministros uma chama de fogo. Hebreus 1, 7.